Ó, já tá gravando já, gente. Aí, ó. Ó. Tá com 8, ó, 10 segundos já. Sim. Pessoal, é o seguinte, eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho hoje sobre o suicídio segundo Emile Durkheim. Repetindo, o suicídio segundo Emile Durkheim. Tá. Quando nós falamos em suicídio segundo Emile Durkheim, Durkheim escreveu uma obra cujo título é O Suicídio. Ou seja, o sociólogo, o Emile Durkheim, ele escreveu justamente essa obra cujo título é O Suicídio, e é nessa obra que ele vai trabalhar justamente a questão do suicídio. E Durkheim, quando trabalha a questão do suicídio, ele trabalha num livro específico, que é o livro segundo. Lá no livro segundo da obra O Suicídio, Durkheim fala sobre a questão dos vários tipos de suicídio. E ao falar dos vários tipos de suicídio, o Durkheim fala de 3 tipos específicos de suicídio. É claro que há muitos para o Durkheim, mas ele elege 3 como sendo os principais tipos de suicídio. E são justamente esses 3 tipos de suicídio que, segundo Durkheim, fazem parte, né, da sociedade, né, na qual o indivíduo está inserido, na qual, né, sociedade esta na qual o indivíduo está engajado. O interessante é que para o Durkheim, o suicídio ele é produtor, ele é um fato social. Ele é um fato social. Ele é fato social no sentido de que ele deve ser estudado como um fenômeno, ou seja, ele deve ser estudado como uma coisa, tal como o fato social tradicional, segundo Emile Durkheim. Tá, quando nós falamos em suicídio em Durkheim, Durkheim disse que o suicídio ele é característico, né? 3 tipos de suicídios, eles são característicos de 2 tipos de sociedade. A primeira sociedade, né, é uma sociedade coesa. A segunda sociedade é uma sociedade sem coesão, ou seja, uma sociedade incoesa. Pois bem, quando nós falamos em suicídio em Durkheim, Durkheim chega a esta verificação, Durkheim chega, em outras palavras, a esta conclusão com base em quê? Com base em análise que ele fez da sociedade de seu tempo, com base nos mais variados tipos, nos mais variados modelos de sociedade vigente até então, no seu período, no seu momento histórico. E ao analisar os mais variados modelos de sociedade, ele analisou as sociedades capitalistas, ele analisou as sociedades comunistas, ele analisou as sociedades compostas basicamente por crianças, jovens e adultos. Ou seja, ele analisa as sociedades religiosas, as sociedades fundamentalmente voltadas para uma religião, que cultuam uma religião específica, que segue, em outras palavras, uma religião específica. E aquelas sociedades que não possuem religião nenhuma, ou que frequentam muito pouco, né, as religiões. Ao analisar esses tipos de sociedades, o Durkheim chega à conclusão de que as sociedades onde há o maior índice e o maior fluxo de suicídio são nas sociedades chamadas sociedades capitalistas. E detalhe, né, nas sociedades capitalistas onde a religiosidade não é vista com bons olhos, ou seja, a religiosidade não é cultivada tanto quanto nas sociedades, né, que cultivam muito a religião, ou seja,
Para o Durkheim, as sociedades que são fundamentalmente religiosas, elas são sociedades onde o índice de suicídio é muito baixo. Ao contrário das sociedades onde o índice de religiosidade é muito baixo e é regida fundamentalmente, né, pelo sistema capitalista. E aí nós veremos, segundo Durkheim, que no que diz respeito ao suicídio, ele descobriu que essas taxas eram maiores entre os homens do que entre as mulheres. Maior para aqueles que são solteiros do que para aqueles que são casados. Maior para as pessoas sem filhos do que para pessoas com crianças. Maior entre soldados do que entre civis. E mais elevados nos tempos de paz do que em tempos de guerra. Percebe que ele está fazendo uma análise conjuntural, ou seja, ele está fazendo uma análise como um todo das sociedades? Pois é, o Durkheim, quando fala de suicídio, né, o Durkheim diz que a falta de coesão social é um cenário preponderante. Eu digo, a falta de coesão social é preponderante, não determinante, mas é preponderante ao suicídio. É preponderante ao suicídio, tanto anômico quanto egoísta. Já nas sociedades coesas, a preponderância para o suicídio altruísta é muito maior. Diga. As sociedades religiosas são as que menos se suicidam? Sim, são os que menos se suicidam, segundo Durkheim, né? Não que não exista suicídio, há suicídio, mas em relação às sociedades, né, que não tem um parâmetro religioso, que não segue nenhuma religião, né, o índice de suicídio nessas sociedades, o índice de suicídio é muito maior nas sociedades sem nenhum norte religioso. Porque também tem um negócio na Bíblia, né, que se suicidar vai direto para o inferno. Não sei se tem isso na Bíblia. Até hoje eu já li bastante a Bíblia, mas até hoje eu nunca... E olha que eu conheço a Bíblia, tá? Eu não tem nenhum lugar na Bíblia que diz que você vai para o inferno porque se suicida. Tá? Tem gente que faz seus pais falam que pode tirar a vida a Deus. Tá, mas isso é o único que... Deus deu, Deus é o único e só Deus pode tirar. Mas o fato de eu tirar não significa que eu vá para o inferno, filho. Onde está escrito isso? Não estou instigando ninguém a tirar a vida, não é isso. Agora, usar, entendeu, de subterfúgios bíblicos, fugas evasivas bíblicas para legitimar uma doutrina e um dogma, aí brincadeira também, né? Para acabar também, né? Mas tudo bem, enfim. Eu também já ouvi falar, quer dizer, eu já ouvi falar em tanta coisa, né? Quer dizer, em se tratando de Brasil, você pode esperar tudo, né? Enfim, aqui é o país onde o poste faz xixi no cachorro, onde a banana come o macaco, onde a carroça puxa o boi. Onde não tem ditadura, onde é Enfim. presidente analfabeto. Enfim. Gente do céu. Brincadeira, hein? Não vou atender porque... não se deve atender agora. Desculpa, gente. Esqueci de dizer. Só repetindo aqui, voltando. A falta de coesão social é um cenário preponderante ao suicídio tanto anômico quanto egoísta. Já nas sociedades coesas, a preponderância é para o suicídio altruísta. Ou seja, Durkheim, como eu disse, ele distingue, né, suicídio de suicídio. Ele disse também que as sociedades da época, né,
elas estão propensas a alguns tipos de suicídios. Por exemplo, o Durkheim, ele cita em termos de suicídio, ele cita o suicídio anômico, o suicídio egoísta e o suicídio altruísta. O que é o suicídio anômico para o Durkheim? Bom, segundo o Durkheim, suicídio anômico é bem representado em situações de quê? De anomia social. Esse suicídio anômico, ele é representado em situação de anomia social, por quê? Porque ele produz patologia social. Quando Durkheim diz que esse suicídio ele é anômico, esse suicídio anômico ele é característico de quê? Ele é característico das instituições. Ele é característico das instituições. Não das instituições propriamente ditas, enquanto ser, enquanto ente, mas principalmente por aquilo que elas produzem, que é o quê? Que é a patologia social. Como isso acontece? Muito simples. Ela acontece, né, no caso, ela acontece no sentido de que a ausência de regras, né, que mantém a coesão social. O caos provocado por grandes mudanças em uma sociedade, como, por exemplo, uma crise econômica, pode provocar o aumento do número de suicídio, muitas vezes motivados por desemprego e perda de poder aquisitivo. Quando o Durkheim faz referência a essa questão, né, da perda do poder aquisitivo, né, do desemprego, vírgula, etc, 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 ele está fazendo uma crítica ao quê? Ele está fazendo uma crítica ao Estado e às instituições que são regidas pelo Estado. Por quê? Porque o Estado, justamente com as instituições, são responsáveis pelo gerenciamento do emprego, pelo gerenciamento da economia. Percebe que quando o Estado e as instituições não estão correspondendo ao que deveriam, da forma como deveriam corresponder, elas produzem na sociedade, elas produzem no indivíduo um certo desespero, um certo desânimo em relação às mesmas, ou seja, em relação às instituições. Ou seja, o indivíduo ele se desespera, o indivíduo ele se angustia no que diz respeito às instituições, quando eles percebem que as instituições, ou seja, quando o Estado, quando o Legislativo, quando o Executivo, quando o Judiciário não estão cumprindo o quê? Não estão cumprindo com o seu devido papel, não estão cumprindo com as suas devidas obrigações. E aí, quando elas não cumprem com seus devidos papéis, quando o Legislativo não cumpre com o seu devido papel, quando o Executivo não cumpre com o seu devido papel, quando o Judiciário não cumpre com o seu devido papel, aí nós temos o quê? Uma sociedade bagunçada. É o que está acontecendo agora. Por que nós estamos numa sociedade caótica? Por que nós estamos numa sociedade patologizada? Porque nós olhamos aqui de baixo para as instituições e quando olhamos para essas instituições e vemos e esperamos dessas instituições uma postura, uma atitude de frente, e essas instituições não adotam, não tomam uma postura, não adotam uma postura de frente, ou seja, não resolvem os problemas da sociedade, isso causa o quê? Uma certa desesperança, isso causa uma certa anomia, ou seja, isso causa uma certa patologia social, ou seja, a sociedade fica doente, fica desesperançada com as instituições, e essa desesperança produz o quê? A falta de interesse no coletivo. Produzindo uma falta de interesse no coletivo, o indivíduo passará a olhar apenas e tão somente para o indivíduo propriamente dito.
Percebe que isso produz uma sociedade anômica? Isso produz uma sociedade doente? O que é uma sociedade anômica? O que é uma sociedade anômica? A sociedade anômica é aquela sociedade que sabe que existem leis, que sabe que existem regras, que sabem que existem instituições. Essas sociedades sabem que existem tudo isso. Porém, ao saber que existem tudo isso, né, elas olham para essas instituições, olham para essas regras, olham para essas normas e pedem para essas instituições que cumpram, que façam valer essas leis, que façam valer essas regras, que façam valer essas normas. E essas instituições, elas simplesmente, ao invés de darem uma resposta social, elas viram as costas para a sociedade. Isso leva ao quê? A sociedade ao desespero. Diga. Uma instituição pode ser uma empresa? Oi? Uma instituição pode ser uma empresa? Depende, se for uma empresa estatal, claro que pode. Uma instituição, sim. Mas normalmente, quando o Durkheim fala de instituições aqui, né, em relação ao Estado, a instituição aqui são os poderes, tá? São os poderes propriamente ditos. Por quê? Porque são os poderes que podem fazer o quê? São os poderes que podem fazer com que a sociedade, ela continue em estado de coesão e não uma sociedade bagunçada. Percebe que quando os poderes estão funcionando, como devem funcionar? Quando eles estão dando uma resposta da forma que deveriam dar à sociedade, nós temos aí uma sociedade coesa. E na falta disso, quando os poderes não correspondem aos anseios da sociedade, quando o legislativo não dá uma resposta, Ana, como deveria dar à sociedade frente à corrupção, frente à bandalheira, frente à bagunça, frente à sacanagem que está acontecendo aí no nosso país, quando o judiciário que deveria dar uma resposta, que deveria prender, simplesmente não prende, vai lá e solta. O que vai produzir na sociedade? Uma sociedade saudável? Claro que não. Quando o legislativo, que deveria criar leis e implementar essas leis, criar leis salutares, criar leis que sejam realmente leis sérias, que venham resolver os problemas da sociedade, ao invés de ficar aí, entendeu, criando leis que venham atrapalhar a sociedade. Quando eles fazem isso, nós temos aí uma sociedade sadia? Claro que não, nós temos uma sociedade doente. Por quê? Porque governo idiota só pode produzir lei idiota. E lei idiota é feita, é implementada, é criada para povo idiota. Percebe que é um idiota doutrinando outro idiota? Isso vai produzir uma sociedade saudável? Claro que não. Quando não produz uma sociedade saudável, quando o indivíduo ele não olha mais para o coletivo, ele passa a olhar para quem? Para o indivíduo. Ele passa a olhar para o quê? Para o seu próprio umbigo. E aí? Quando ele passa a olhar para o seu próprio umbigo, nós temos o quê? Nós temos um outro tipo de quê? De suicídio, segundo Durkheim. Nós temos o chamado